bem-vindos. Esse é mais um episódio do nosso podcast Pilates Fora da Caixa. Eu sou a Fernanda Marcum e junto com a Adriana pretendemos desvendar o Pilates, mostrar que ele pode ser muito mais que aquilo que vocês imaginam. Isso aí, pessoal. E para complementar a Fê, eu gostaria primeiro de agradecer cada um de vocês que está com a gente aí desde o comecinho, acompanhando nossos episódios, amadurecendo esse canal com a gente. E já convidar, né, para quem ainda não conhece o canal, façam esse favor, gente. Ajuda a gente a compartilhar e a levar a palavra do Pilates para mais pessoas, para que a gente consiga trazer cada vez mais clareza, né, por quais caminhos, assim, o Pilates pode ser direcionado, para quais motivos, para quais públicos, ok? Então, se você é novo por aqui, primeiro, já se inscreva no nosso canal, curte esse episódio, comente, compartilhe com um número maior de pessoas que vocês acreditam que possam se beneficiar com esse nosso conteúdo. E a gente tem uma novidade, né, Adri? Gente, a gente tem uma novidade de primeira mão. Agora a gente também tá no Spotify. Então você que às vezes não consegue, né, acompanhar a gente ali vendo no canal do YouTube, o Spotify é uma ótima ferramenta porque você pode estar dirigindo, lavando a louça, fazendo uma caminhada no parque no domingão e falar, nossa, eu vou escutar aquelas meninas do Pilates lá para saber o que tem de interessante naquele episódio de hoje. Então, siga a gente também no Spotify. Não esqueça das nossas redes sociais. Em algum momento aí do vídeo ela vai passar para vocês. E vamos nessa juntos. Muito bem. E hoje a gente tem aqui duas convidadas, né? Que tenho certeza que vocês vão adorar esse bate-papo. Mais um bate-papo muito interessante, encorajante, cheio de histórias motivantes. Temos aqui uma professora de Pilates e uma praticante de Pilates, mas cada uma com uma história assim incrível para compartilhar com a gente, né, Adri? Isso mesmo, gente. Então, o que a gente vivencia dentro do estúdio, né? Então, hoje o papo é muito isso, né? A relação delas, como chegaram até lá, a história antes disso, porque eu acho que a riqueza do Pilates é essa relação que a gente tem com as pessoas. A gente acaba aprendendo muito, tanto na relação professor-aluno como aluno-professor. Então, para começar, eu quero apresentar uma professora assim que eu tenho um carinho especial e vocês vão entender o porquê. A Beatriz Bonini é a professora lá no estúdio, está comigo há mais ou menos um ano, quase um ano e meio, né, Bia? E ela é fisioterapeuta, entrou na área da saúde pela nutrição, então ela sempre foi muito assim adepta a cuidar das pessoas e isso é visível nela e foi algo que chamou muito a minha atenção quando eu conheci ela. Além da nutrição e a fisioterapia, ela se especializou em fisioterapia pélvica e no Pilates. E não só o Pilates clássico, gente. Ela também passou pelo Pilates contemporâneo e trabalha com os dois. Então, olha quanta coisa ela vai poder compartilhar com a gente. Esqueci de alguma coisa, Bia? Não, tudo certo. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Imagina, eu que agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui. Que bom. Legal. E temos aqui a Paula Pereira, também minha xará, que eu quero passar a palavra para você. Eu quero que você se apresente, por favor. Bem, bom, eu sou a Paula, eu sou de Jundiaí, São Paulo. Eu sou formada em jornalismo, acabei fazendo um caminho aí na área acadêmica com mestrado em divulgação científica e cultural. Mas, na verdade, minha vida vem aí entre uma área da comunicação, gosto muito de escrever, né? No ano passado eu lancei um livro de crônicas. E, mais recentemente, a minha vida tem sido dividida entre recuperar a minha saúde física e também mental, por um momento aí de estresse vivido nos últimos anos. E o Pilates veio para, me fazer recuperar um pouco da minha vida de volta. Então, a gente vai ter certamente um bate-papo muito legal aqui. Muito legal. Gente, então muita coisa vai acontecer aqui hoje, mas antes da gente começar essa conversa, eu tenho que lembrar vocês que a gente tem uma meta aqui. Então, por favor, nos ajude até o meio do ano chegar em 1000 inscritos no nosso canal. Então, dá essa forcinha. E também, para você que quer participar aqui dessa mesa, né, desse bate-papo, entre em contato com a gente, tem o e-mail na descrição do vídeo, tem as nossas redes sociais. Então, se você tiver algum tema, algum assunto que você queira abordar aqui com a gente, vai ser muito bem-vindo, tá? E também, para quem quiser ser apoiador do canal, o mesmo contato, estamos esperando você. Então, começando aqui pela Beatriz, eu esqueci de falar uma coisa importante, gente. Ela passou por um processo na vida que eu acho que é muito legal a gente compartilhar aqui. A Bia perdeu 65 quilos, Bia? 65 quilos. 65. Ela foi uma criança obesa, não foi? Fui uma criança obesa. Aham. Assim, se eu me lembro da minha infância, eu lembro de eu gordinha. Eu Sempre não me lembro, gordinha. assim, magrinha, aquela criança miudinha. Isso eu não tenho essa recordação. Eu tenho uma recordação de uma criança que sempre foi gordinha. E lutou com isso a vida inteira. Uhum. Porque desde muito nova, isso eu tô falando de 8 anos, eu já era gordinha, eu já tinha problema de colesterol alto, de triglicérides alto. Então, assim, foi uma luta a minha vida inteira.
em relação a controle de peso, a controle da parte de saúde mesmo, né? Então, chegou um momento na minha vida, né, já que a gente já abordou esse assunto da cirurgia, né, que eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, né? Foi em que ano isso? Eu tinha 26 anos, se eu não me engano, 25 anos. Faz quanto tempo isso? Faz 4 anos. Vai fazer 4 anos agora em julho desse ano que eu operei, que eu fiz cirurgia. E você acha que essa relação próxima com a área da saúde, de querer ajudar as pessoas, foi por conta da sua história, acredito, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que eu tive pessoas chaves na minha história que me ajudaram com a minha própria saúde, né? E isso me trouxe o olhar diferente para aqueles que chegam até mim, né? Então, quando a gente passa por muita coisa, principalmente na parte da saúde, que você mesmo sente na pele, a hora que você olha o outro, você às vezes entende o que o outro está passando. Então, isso te traz um olhar um pouquinho melhor para ajudar o outro. O que veio primeiro, a físio ou a nutrição? A nutrição. A nutrição. Eu sou formada em nutrição há 10 anos. Foi a minha primeira faculdade. Eu fiz nutrição porque a minha família tinha um negócio sobre restaurantes, né? E eu fui trabalhar com a minha família. Então, o meu primeiro emprego foi com a minha família. Eu trabalhei 8 anos com eles. Só que eu sempre fui apaixonada por cuidar de pessoas. Só que não é... Eu sei que a nutrição cuida de pessoas. É isso que eu ia dizer. E também tem, considero a nutrição como cuidado. Cuidar de pessoas, mas cuida de uma parte muito, assim... Eu vou te dar uma dieta, eu vou te dar um plano alimentar, eu vou te dar alguma coisa para você seguir. Mas você trabalhava com consulta e dentro do restaurante também, Eu trabalhava dentro do restaurante, montando o cardápio para as pessoas, né? Dentro de restaurante industrial, porém... também tive alguns focos, assim, sabe? Eu consegui atender algumas pessoas, mas não era o meu foco principal. Meu foco principal sempre foi o restaurante. Mas daí perde um pouco esse acesso do cuidado de 1 para 1, por exemplo, totalmente. Né? Era uma coisa mais global, né? Eu fazia um cardápio geral, que eu servia 2.000 pessoas por dia. Então, não era uma coisa individual. Né? Eu não tinha o negócio de olhar para você e falar assim, o que você precisa? No que eu posso te ajudar, especificamente. Fazer uma investigação daquele ser, né? E também nunca foi o meu... cereja do bolo. Nunca foi aquilo que eu realmente amava fazer na minha vida. Não era. Até que chegou um momento da vida que eu falei, acho que eu quero mudar. Eu acho que eu preciso de algo a mais na minha vida. Eu acho que eu ainda não me descobri como profissional mesmo. Aquilo que você se olha fazendo a vida inteira. E me apaixonei pela fisioterapia. Eu investiguei algumas áreas da saúde. Eu sou apaixonada pela área da saúde, independente da área que é. E eu decidi fazer a fisioterapia. E foram 3 anos de faculdade de fisioterapia, porque eu eliminei o primeiro ano. E na fisioterapia, durante a faculdade de fisioterapia, eu conheci o Pilates. Porque também eu tinha ouvido falar de Pilates, mas assim, o que é Pilates? Ponto. Era a palavra Pilates, mas eu não tinha entendido o que era Pilates ainda. Ele, né, enfim. Então, eu fiz a faculdade de fisioterapia e durante a formação da faculdade, eu fiz o curso de Pilates, Pilates contemporâneo. E daí eu comecei a entender um pouquinho desse Pilates. Eu comecei a entender um pouquinho o que é essa história, o que é esse mundo, né? Que eu falo que Pilates, ele é um mundo. Ele é um mundo à parte. Eu preciso te cortar. Quando eu conheci o Pilates, foi lá em 2007, na minha graduação, eu nunca ouvi falar de Pilates. Não foi comentado, não se falava Pilates. Foi depois que eu terminei a pós-graduação, trabalhando num site, quem é da minha época, vai lembrar desse site, o Portal da Educação Física. Então, eu trabalhava ali respondendo dúvidas e também vendia cursos, né, e livros também nesse portal. E ali que eu vi Pilates. E aí fiquei curiosa e ganhei um curso. Tive essa oportunidade, ganhei um curso. Quando eu conheci, eu falei, meu Deus, isso é inovador. Isso é incrível. Não tenho dúvidas que qualquer pessoa que faça uma sessão de Pilates não saia encantada. Então, é com isso que eu quero trabalhar a partir de hoje. E olha que legal, né? Da época da Fê para a sua, né? Então, hoje ela já vê Pilates na faculdade. E na minha época eu também vi. Eu tive meu primeiro contato com Pilates dentro da faculdade. Sim. E também tive esse encantamento para descobrir mais. E a gente não para mais de estudar, né? A vida toda estudando. Então, eu acho que é uma porta de entrada, assim, para muitos profissionais da saúde com relação ao movimento, né? Com certeza. E, na verdade, o Pilates, ele foi uma porta para mim entrar para esse mundo de cuidar de pessoas. Foi a primeira porta que eu tive. Mas dentro da fisioterapia não tinha nenhuma área assim que você falava, eu quero ir por aqui. Sempre gostei da área de saúde da mulher. Saúde da mulher sempre foi a minha cerejinha do bolo, é a saúde da mulher. Amo trabalhar com mulheres. Eu acho que a mulher, nossa, é sensacional trabalhar com mulheres. Tem diversas áreas para trabalhar com mulheres, né? Mas, por isso que você foi se especializar Por isso que eu fui me especializar em fisioterapia pélvica, né? Porém, o Pilates foi a minha primeira
o meu primeiro contato com esse mundo de cuidar de pessoas, de poder tocar nas pessoas, de poder entender realmente o que aquele corpo, aquela pessoa precisa. Além Foi o daquele Pilates. momento da fisioterapia que a pessoa vem para você porque algo aconteceu e ela precisa ali de um reparo, vamos dizer assim, um cuidado. Exatamente. O Pilates, ele entra também com essa parte de prevenção, né? Exatamente. Que Com eu certeza. acho muito gratificante. Com certeza. É lógico que a gente muitas vezes acaba pegando mais tratamento do que prevenção. Isso é 90% das vezes, mas ele também vem. Então, eu queria saber de você, assim, como você viu o Pilates lá na faculdade, você fez o primeiro curso, Sim. me conta como foi esse curso, para que a galera em casa entenda um pouquinho, né, desse mundo, porque tem diferenças. E depois, quando ela chegou lá no estúdio, gente, ela tinha esse curso de Pilates que ela fez, só que a minha forma de trabalho não era compatível com o que ela sabia até então. E eu falei pra ela, eu falei, Bia, olha, aqui a gente trabalha com Pilates autêntico, clássico, você tem interesse em aprender, né? E ela foi super disponível, então eu percebi que ela queria, assim, se aprofundar naquilo. E ela começou a estudar Pilates clássico, entender um pouco melhor, então hoje ela consegue enxergar os dois mundos como funciona, e também trabalha nos dois mundos, né, Bia? Sim, Então sim. compartilha um pouquinho com a galera de casa, assim, o que você percebeu de diferença, o público, se o público é diferente, em que momento você acha que o método ajuda mais do que o outro, enfim, dá o seu panorama geral aí. Sim, vou falar um pouquinho assim da minha formação do Pilates contemporâneo, né? Eu fiz Pilates contemporâneo, então junto com a fisioterapia, eu estava fazendo fisioterapia ainda quando eu fiz. Foi muito rápida a minha formação, né? Então eu me formei em 2 finais de semana. Eu tive contato. O curso foi 2 finais de semana. O curso foi 2 finais de semana, então sábado e domingo o dia inteiro. Eu tive contato, então, 4 dias com um método muito bonito, muito amplo, com muita informação. E aquilo foi meio que passado para mim. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? Por Né? onde começar, Por onde né? começa? Por onde eu vou? Esse é o drama de todos. Assim, Que sabe? passam por uma Que formação passam- com essa característica. Exatamente. Assim, eu me senti perdida, assim. Por mais que eu tinha uma formação, E eu lembro que você comentou que você sentiu muita dificuldade nos movimentos, né? Nesse muita curso. dificuldade. Porque, Uhum. assim, os movimentos eram demonstrados e a gente fazia. Porém, eu não tinha estrutura para fazer aquele movimento. Como que eu vou fazer o movimento se eu não entendo o que eu tenho que ativar no Você, meu corpo? antes de fazer essa certificação, você fazia alguma atividade física? Academia. Fazia musculação. Ponto. Sempre fiz musculação e só. Imagina o tanto de novidade que não foi pro teu corpo, né? Experienciar isso. Totalmente. Eu lembro que movimento simples que a gente faz hoje, pra mim foi muito difícil. Eu falava, gente, não é possível que isso aqui não é difícil desse jeito, eu não tô conseguindo fazer. Eu faço que uma tá coisa acontecendo parecida. comigo? O que tá acontecendo comigo? Eu faço uma coisa parecida na academia. Como que eu não faço aqui? Impossível. Então aquilo ficou Drama. martelando na minha cabeça. E eu lembro que no 4º dia de curso, meu abdômen doía tanto. Eu falava, gente, esse que tá acontecendo aqui? esse negócio pega, hein? E daí eu falei, gente, não é possível. E eu saí do curso, mas assim, muito insegura pra trabalhar. Falava, o que eu vou fazer? Tudo bem, eu vou entrar no estúdio de Pilates, tá bom, eu tenho ali os aparelhos, legal. Você se sentiu seguro em mexer nos equipamentos? Não, imagina, né? Foi muito rápido. foi muito rápido. Eu falava, gente, mas que mola que é pôr? Onde que trava? Sabe, assim, tudo meio bagunçado na minha cabeça, mas eu falei, gente, eu preciso arriscar. Eu preciso ir atrás. Porque a gente só aprende quando a gente faz. Sim. Ponto. E daí eu te conheci. E daí eu lembro que na primeira aula que eu te dei, você falou assim pra mim, eu gostei da aula, não sei o quê, mas a aula ficou meio perdida, porque os exercícios saíram da ordem. Aí naquele dia me deu um clique na cabeça que eu falei, tem Que uma ordem? ordem. Tem uma ordem? Existe uma Tem ordem? uma ordem? Que Como ordem? assim, uma ordem? Que ordem? E é aí que a gente fala, né? Quando a gente trabalha com um método é uma coisa. E o Pilates contemporâneo depende muito do profissional que está aplicando. Então a gente não quer dizer que é ruim ou que é bom. Exatamente. Mas que não existe uma metodologia aplicada, né? E Exatamente. quando a gente vai para a linha do clássico autêntico, tem uma metodologia. Então é meio que o mesmo caminho de construção para corpos diferentes em momentos diferentes. Exatamente. Então isso fica mais claro. Né? Exatamente, foi exatamente isso que eu senti. Quando eu comecei a aprender, olha, é isso por conta disso. É esse movimento que vai trazer esse movimento. Por isso que eu tive tanta dificuldade de fazer aquilo naquela Exatamente, certificação. né? Porque tinha coisas para serem construídas antes, né? Exatamente. Então, assim, isso aí começou a fazer sentido na minha cabeça. E daí eu falei, gente, as pessoas precisam saber disso. Elas precisam entender o que é isso, né? É importante essa experiência, você entender essa construção. Porque a maioria dos corpos que a gente trabalha, né? Os nossos alunos, às vezes a gente mesmo, não estão preparados
né? As pessoas não têm esse preparo. E a gente tem aqui uma praticante, né? Que pode Exatamente. dizer também. Mas antes eu quero te perguntar como que o Pilates entrou na sua vida? Olha, eu tô achando incrível, assim, a fala da Bia, porque ela comentou sobre muitas pessoas que praticam Pilates entrarem no Pilates porque elas estão ali não para prevenir alguma coisa, mas para tratar. E eu sou uma dessas também. Eu me lembro que eu vim por uma questão de saúde, eu me consultava com uma reumatologista porque eu estava com um problema no meu dedão do pé que não se resolvia. Mas aí fiz um pouco de fisioterapia para o pé, mas o que me levou de fato ao Pilates primeiro foi quadril. Eu comecei a sentir uma dor no quadril, que era no quadril esquerdo só. Assim, então, eu ficava deitada, doía, mesmo para dirigir, eu sentia ele latejando, aí eu fiz exame e até então não ficou muito claro o diagnóstico na época. De qualquer forma, ela recomendou que eu fizesse Pilates para fortalecer. Ela disse, eu não recomendo que você faça academia. E ainda achei ótimo, porque eu não gosto de academia. Isso que eu ia perguntar, você não tem nenhum histórico com atividade física antes disso? Já fiz academia, mas pouco tempo. Assim, não foi uma coisa que eu gostei de fazer, não. Mas por conta do ambiente mesmo, sabe? Sim, não se identificou, né? E outra porque eu acho que fazer academia, para mim, que eu já estava num processo com dor e ter que fazer um exercício sozinha, eu tinha muito medo de fazer alguma coisa errada, né? Então, eu achei ótimo quando ela sugeriu Pilates. Foi meu primeiro contato. E então, eu entrei primeiro por uma questão de como é que eu posso fortalecer a musculatura para, de repente, resolver a dor. E eu lembro que você entrou em contato no estúdio para procurar para você e para sua mãe, né, Paula? Exatamente. E aí as duas começaram. Então, foi primeiro por conta do quadril. Aliás, até quero comentar aqui, porque assim, eu fiz um tempo de Pilates, depois eu parei, precisei parar, passei por uma cirurgia do intestino, depois fiquei com uma dor também no abdômen, e aí foi o meu proctologista que recomendou que eu voltasse a fazer o Pilates, para que isso também fortalecesse a musculatura, porque Olha, eu tinha que interessante, né? Médicos de diferentes áreas recomendando o Pilates. Exato. E então, mais recentemente, quando eu retornei ao Pilates de novo, eu vim num processo em que eu tomava muito medicamento para dor, né? E eu já estava assim, há 2 anos e meio com uma dor no quadril que não sarava, não ia para lugar nenhum. E eu já estava pensando, gente, será que vai ser assim de agora em diante, né? Tipo, a gente não resolve mais. E, claro, tem toda uma questão também de diagnósticos, assim, né? Primeiro, eu fiz uma ressonância magnética, dei um diagnóstico. Aí, passados 2 anos e meio, eu precisei fazer mais uma ressonância, aí deu coxartrose bilateral. Eu falei, gente, pronto, estou com artrose no quadril. É o fim. E pensei que a dor não iria mais embora. Então, agora, desde que eu retornei ao Pilates, tenho só a agradecer também a Bia, porque eu não tenho precisado tomar mais remédio para o meu quadril. Ai, que coisa boa! Então, e isso para mim, porque assim, eu passei muito tempo tomando remédio e isso também impactou em todo o restante do corpo, né? Depois veio gastrite, então, assim, por isso que eu digo que o Pilates está me ajudando a me fortalecer realmente, assim. E tem muita gente que eu percebo, que você está falando dessa questão da dor, né? Tem muita gente que deixa de fazer aula por conta da dor, acreditando que não, se hoje eu estou com dor, eu não posso fazer o exercício. Né? Quantas vezes eu recebi ligação de aluno falando assim, olha, acordei com uma dor, acho que hoje eu não vou. Eu falei, não, venha para a aula com essa dor. A gente precisa movimentar o seu corpo. Então, você percebeu ali no dia a dia, né? Que mesmo indo para uma aula sentindo dor, essa dor aos poucos foi sumindo e hoje você não depende mais de medicamento. Exatamente. Então, a dor não foi um fator limitante. Não foi. Mesmo quando eu estava com outras dores, assim, porque eu percebi realmente, passado que uns 3 meses do Pilates, aí é que eu me dei conta, assim, de que eu já não estava mais acordando com dor. Então, eu já conseguia ficar mais tempo em pé, eu já conseguia dirigir, eu não estava sentindo aquela dor latejante que ficava ali antes. Então, eu pensei, poxa, realmente está funcionando. Mas eu tinha esse medo também. Porque na minha cabeça também era, como é que eu vou me dedicar a fazer um exercício se eu ainda estou com dor? Ótimo você compartilhar isso, porque a maioria das pessoas pensam assim. E, na verdade, o exercício ele veio para curar, né? Então, a gente precisa mexer aonde tem dor, né? E é o primeiro receio da maioria das pessoas. O que levou a você não sentir mais dor foi um movimento. O movimento que e você confiar faz no profissional que estava com ela, né? Segura. Confiar. E até mesmo, por exemplo, além da dor no quadril, aí também tinha um problema no calcanhar. E eu falava para a Bia, olha, eu não sei se eu vou conseguir usar o calcanhar, porque se eu pisar vai doer. Então, assim, até hoje a gente percebe que eu tenho a perna direita um pouco mais forte, porque eu passei meses evitando pisar com o calcanhar esquerdo, né? Mas isso não era motivo para a gente não exercitar. Então, assim,
conforme a inflamação também foi melhorando, a gente foi conseguindo encontrar até onde a gente consegue fazer o exercício sem piorar e sem sentir dor, né? Adaptando para você, né? Então a gente também consegue adaptar várias coisas para o corpo dela. Né? Isso é o grande plus de uma aula individual, né, gente? Exatamente. Porque o método, ele é lindo e tal, mas existe a individualidade do ser que está praticando. Então, no caso de vocês, para o pessoal de casa saber, é uma aula personalizada, individual. Então, isso faz com que você use os equipamentos adequados para a necessidade dela, escolha os movimentos adequados para a necessidade dela, que é o que faz a aula ser construtiva e esse desconforto desaparecer num período menor. Talvez uma aula em grupo, coletiva, esse benefício chegue, mas talvez ele seja um pouquinho mais tardio, demora um pouco mais, porque claramente não vai ser específico, porque o método ele traz benefício para diversos motivos, né? Mas quando existe uma dor, uma inquietação ali numa parte do corpo que é específica, o individual é o mais indicado sempre. E além disso, também tinha a questão da endometriose, né? Sim. Então, assim, muita dor, assim, dores que eu já não estava mais conseguindo entender o porquê, nem de onde que vinham. De vez em quando eu ainda chego na aula e, assim, inchada mesmo, assim. E aí, depois da aula, no finalzinho, aí a gente vê que realmente já deu até uma diminuída no inchaço, assim, abdominal. Mas tem sido muito benéfico, impressionante, assim. Eu não imaginei que seria possível ter esse tipo de resultado em poucos meses. Qual a sua frequência semanal de prática? Eu vou uma vez por semana. Uma vez por semana. Uma vez por semana. E há quanto tempo você pratica? Acho que eu retornei foi em Vai fazer 6 meses, né? mais ou menos, Mais ou menos 6 meses de prática. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque você fez um período curto, né, Isso. Paula? Aí você foi pra Ucrânia, que é onde, né, seu marido é ucraniano. Ficou lá um tempinho, voltou e procurou a gente para retomar a aula, né? E você tentou fazer aula lá na Ucrânia, né? Exatamente. Conta um pouquinho essa experiência pro pessoal conhecer como é que foi. Primeiro porque, assim, eu vejo que Pilates é muito mais conhecido aqui do que é lá na Ucrânia. Né? Pelo menos eu que fiquei na cidade de Odessa, não é uma cidade pequena, tem 1 milhão de habitantes, mas quando eu fui procurar, eu encontrei acho que 2 lugares. Olha isso. E o lugar que eu visitei, e eu acho muito interessante também de ver a fala da Bia e de como é que as pessoas se profissionalizam na área do Pilates, é porque a gente vai entendendo também, assim, qual é a dinâmica profissional, né? Porque de repente tem um lugar que trabalha de uma maneira, tem outro que está habituado com outro, as pessoas que vêm procurar o Pilates também têm necessidades diferentes e isso acaba meio que moldando o profissional também. Então, lá na Ucrânia, eu percebi que a aula de Pilates, assim, primeiro que eu não soube qual que era a formação daquela professora. Mas eu acredito, não sei se ela tinha uma formação em fisioterapia, mas eu senti que era uma aula de Pilates que acabava indo mais para um ramo da academia. Era uma aula em grupo, Paulo? Não, uma aula em grupo? Não, eu fazia com meu marido, mas eu senti, por exemplo, que mesmo levando as minhas condições médicas, que ela ainda assim optou por uma aula padronizada. Então, eu não senti que tinha um cuidado, que eu já tinha passado por aulas com a Adri, então eu senti que não estava assim, focado na minha questão de saúde, né? Então, eu fiz ali também, acho que por cerca de 2 meses, e aí eu falei, bom, acho que não estou sentindo que vai ser aqui que eu vou conseguir resolver o problema, né? Então, aí das dúvidas, preferiu não fazer. Exato. Mas você ficou com alguma dor específica depois da aula ou você só sentiu que não foi bacana pro teu corpo? Já era o quadril. Naquela época já era o problema do quadril. Tá. Né? Porque eu percebia que a coisa não estava melhorando, eu tomando muito remédio, eu pensei, gente, e agora o que eu faço? Né? Então, quando eu retornei para o Pilates de lá, foi numa tentativa de, né, vamos supor, se de repente alguém aqui consegue, né, lidar com isso sem que eu tenha que voltar para uma academia. Sim. Então, eu achei bem diferente, assim, talvez, eu não sei se é comum que as pessoas que procurem Pilates por lá façam realmente numa questão mais preventiva e por isso elas tenham um ramo mais fitness da coisa do que realmente de tratamento, né? Mas aqui no Brasil a minha experiência foi muito mais focada no tratamento, eu encontrei uma maneira de usar o Pilates para tratar de fato, né? Sim. E pode falar, E Bia, você teve algum momento muito desafiador com a Paula? Que você queria compartilhar? Vários. Então conta pra gente. Quando a Paulinha chegou, tinha bastante dores, né, Paula? Dores em inúmeros lugares, né? Então não era só um quadril, era um calcanhar, tinha um pouco de desconforto abdominal, né? E chegou muitas aulas com dor, né?
E quando ela chegava com dor, eu falava, Paulinha, tudo bem, você tá com dor aonde? Vamos lá. E nessas aulas, assim, eu sempre tentei levar um pouquinho a aula de uma maneira assim, eu preciso movimentar o corpo dela, eu preciso trazer movimento para esse corpo, mas eu preciso que ela aguente fazer a aula, porque não adianta nada eu fazer uma aula que ela não vai aguentar fazer, o que vai piorar o estado dela. Então, assim, um simples fato de eu trabalhar uma mobilidade de quadril, de eu trabalhar uma respiração, né, ou um toque, né, às vezes, isso já traz melhora. Então, assim, foi muito desafiador no começo, foi muito difícil conseguir introduzir o método nela, porque eu tive que preparar muito o corpo dela para receber. Fazer com que ela confiasse em você, fazer com que ela confiasse no meu trabalho. Olha, eu tô aqui para te ajudar, eu vou te ajudar, mas você precisa confiar em mim, né? E eu em você, né? Eu acho que é uma troca. É o aluno com o professor e o professor com o aluno. Tem que ter essa conexão, senão também não dá para trabalhar. E a gente foi progredindo, né? Hoje a gente já consegue fazer vários exercícios do método em si. Lógico que não todos, e alguns são adaptados, né? E depende muito de como você chega para mim. Dia. Né? O dia que chega, né? Tem dias que tá, beleza, vambora. Tem dias que a gente dá uma retrocedida aí e volta a fazer um pouquinho o que a gente fazia antes. Mas eu consigo hoje trabalhar de uma melhor forma. Porque o corpo dela foi se aprimorando, né? Tem muita gente que imagina assim, né? Que chega num momento, o aluno chegou com dor e o professor, tem muito professor que tem a visão de assim, então hoje eu vou passar só um alongamento. Eu acho pelo contrário, você tem que trazer ele ali para, de repente, dentro de um reformer básico, você consegue fazer com que ela se concentre tanto em outras coisas, como alinhamentos, por exemplo, que no final da aula eu aposto que ela até esqueceu que chegou com dor. Exatamente. Então, o caminho é só a gente seguir o método, né? Se a gente for pensar. Organizar o corpo. Essa organização mesmo já traz até essa consciência de esquecer a dor, prestar atenção em outros pontos, né? Trazer essa concentração para a aula, que já é um alívio. E como a Paulinha, né, como ela mesma convidou, ela tem endometriose, é uma dor crônica, é uma inflamação crônica no corpo. Então, assim, por muitas vezes ela vai ter dor. Então, eu preciso muito movimentar essa área pélvica dela, porque a endometriose causa inflamação, e uma inflamação está muito localizada ali. Então, eu trazendo movimento, eu trazendo a melhora da circulação sanguínea, que o Pilates já traz, né, eu vou melhorar essa dor. Então, um simples movimento no começo da aula, como 100, eu estou melhorando essa circulação sanguínea. Então, eu estou ativando, ela está, né, trabalhando um pouquinho ali essa circulação, principalmente da parte pélvica, e eu estou aliviando a dor dela. Eu estou diminuindo o inchaço abdominal, eu estou ativando os glândulos linfáticos. Então, assim, tem todo um porquê por trás disso. É isso, né? Quando ela relatar que ela chega inchada e vai embora, né, com uma sensação melhor, com menos inchaço, gente... São o quê? 50 minutos de aula? Isso já é muito benéfico, né? Exatamente. E com constância, a tendência é que só melhore, né? Exatamente. E eu achei legal, Paula, você ter comentado, né, que lá fora você sentiu na sua professora que era algo mais, assim, um exercício padronizado, porque, assim, a gente recebeu outras pessoas aqui no podcast que também relataram, né? A Florence falou isso, ela falou assim, olha, lá é muito comum a gente chegar e tem a aula preparada, e é isso... Então, acho que aqui o Brasil realmente tem esse olhar, assim, diferenciado no sentido de tratar. Mas aí eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a impressão que dá é que Pilates é só para tratamento. E, na verdade, como é um método muito inteligente, né, que tanto o doutor Antônio, que estava aqui o episódio passado, ele falou, é uma porta de entrada para atividade física e uma porta de saída. Porque ele ajuda o corpo a se reconectar, a se entender, a se reeducar no movimento, mas também ajuda um atleta, por exemplo, a aliviar o processo repetitivo de um movimento ali do esporte específico dele, e que o Pilates traz esse equilíbrio, né? Então, eu acho que trazer essa visão para as pessoas, né? Que ele não é nem só uma coisa, nem só outra. Ele é um método muito inteligente e organizado que vai sanar vários problemas ou vai otimizar outros para que aquela pessoa atinja o que ela quer, o que ela precisa. Além de condicionar o corpo. É verdade. Inclusive, eu trabalho em outros estúdios, e em um deles eu tenho uma duatleta. Então, ela não tem nada. Ela não tá lá para fazer tratamento comigo, ela tá lá para ter um preparo físico. E ela procurou o Pilates para isso. Para isso. Ela ama correr, sempre garota amou esperta, correr. Diga Garota pra ela. esperta. Ama correr, e hoje ela pratica corrida e bicicleta. Ela tá amando isso, e ela sabe que ela precisa de um corpo bem preparado. Então, além de outras atividades físicas, o Pilates é uma coisa que ela não tira da agenda dela. Porque tem muito atleta, né, gostei de entrar nesse assunto, porque tem muito atleta também que encara o Pilates apenas como uma técnica ali de evitar lesões, para que ele possa progredir no esporte dele. E não, com essa sua fala, a gente pode observar, essa atleta, ela procurou o Pilates não para prevenção de lesão,
e sim para melhora da performance dela, de exatamente. condicionamento físico. E o Pilates Exatamente. também é capaz de fazer isso. Sim, exatamente. E Não, ela imagina faz. uma corredora, né, que de repente tem uma postura ruim, que tem uma respiração que não é a mais adequada, o quanto ela vai se beneficiar só em melhorar a articulação ali, a organização da articulação, a parte respiratória, a marcha, né, a Exatamente. mobilidade do quadril para passada, enfim. Além de fazer uma sequência do reformer intermédio. A gente termina aquela sequência do reformer intermédio. Eu acho que até psicologicamente, assim, para mim tem sido interessante fazer o Pilates, porque isso me faz ter mais confiança no meu próprio corpo, assim. Eu começo a entender quais são os limites e vou percebendo também onde que eu consigo melhorar. Então, por exemplo, para mim, com um problema no calcanhar, eu tinha muito receio de acabar pisando errado. Mas eu também percebia que andando torto muito tempo, né, a coisa piorava. Então, eu acho que tem essa sensação também, sabe? Não é só realmente melhorar o corpo físico, mas você ter melhor compreensão do seu corpo como um todo, né? Porque a tendência na dor é de você ficar quietinho, né? Tipo, enquanto estiver com dor, não vou fazer nada. Então, por meio do exercício de Pilates, você também vai conseguindo, né, encarar esses momentos de dor e entender das suas capacidades mesmo com dor. Então, às vezes eu saí de casa, assim, sentindo que, aquela vontade, assim... Ai, meu Deus, vou ter nem que ir pra tanto. lá. Mas eu também comecei a pensar mais. Não, tô inchada, tô um pouco com dor, mas eu tinha que também reconhecer que eu saí de lá melhor. Então, não era motivo para eu ficar parada em casa, achando que, não, hoje eu não vou ficar aqui quietinha, vou cancelar. Não, vou. Perfeito. E eu vou aproveitar, voltar um pouquinho lá no seu histórico, Bia, porque eu fico imaginando, né? Você praticava atividade física quando você era obesa ou não? Praticava. Eu Academia? sempre pratiquei academia. Olha que legal. Sempre pratiquei. E aí você tinha percepção corpórea de uma forma, certo? Aí depois você passou pelo processo da bariátrica, fez todo, né? Não é só flores, né? Com certeza eu acho que você passou por muitos desafios nesse processo. Inúmeros. E aí você se readaptou a um corpo novo. E aí você começou novamente a se movimentar com esse corpo. Então eu acho que você teve que ter um monte de entendimento diferente do que você tinha pra se movimentar. Então, me fala um pouquinho assim, na academia, no Pilates, quais foram as maiores diferenças que você percebeu? E no Pilates, assim, se teve algum insight ou alguma coisa que ele trouxe pra você, assim, que você fala, poxa, isso aqui acho que eu não sentiria naquela época. Enfim, a sua percepção. Conforme eu fui perdendo peso, né, eu sempre pratiquei atividade física. Eu fiz a bariátrica e uma das coisas que eu sempre fiz desde o início foi a atividade física. Por conta de uma questão de eu não querer ficar flácida, porque existe uma perda de peso muito grande e muito rápida. Né? E você precisou mexer na pele ou não? Nada, eu nunca fiz nada. Assim, eu tive uma recuperação muito boa da minha pele. É lógico que existem lugares ali, né, que a gente quer dar uma mexidinha, mas tá tudo bem. Tudo certo. Tá tudo certo. Mas eu sempre fiz academia, porque eu sabia que ia ser uma perda de peso enorme e em pouco tempo. Eu perdi no primeiro mês, acho que 15 quilos. Então, assim, é muito pouco tempo, muito peso indo embora. Então, eu mantive atividade física, mantive academia e fiz academia. E nunca tinha tido contato com Pilates. Quando eu comecei a fazer Pilates, eu entendi que a minha postura era muito ruim. E eu tive essa percepção de mim mesma. Eu entendi que a minha postura piorou muito com o emagrecimento, porque eu perdi massa muscular. Então, eu lembro que eu comecei a ficar um pouquinho mais curvada, isso, né? Mas quando eu comecei a fazer o Pilates, eu falei, gente, que postura ruim. E daí você começa a observar em foto, né? Porque daí você vê as fotos Vai lá e fala, resgatar, né? nossa senhora, meu Deus, eu ficava assim. E daí isso começou a me dar falei, gente, eu preciso arrumar essa postura. Tudo começou pela postura. E daí eu comecei a me endireitar. A posição de Pilates minha, que eu faço até hoje, aquilo já alivia a minha dor. A minha dor, que eu tenho dor na parte torácica, que eu tenho muita mobilidade torácica. Então isso me traz dor. Então eu já me alivia. E a parte de core. Eu fazia academia. Mas eu não tinha ideia do que era ativar abdômen. É muito superficial a musculação, né? Assim, eu fazia um agachamento e... Aquela musculação convencional. Convencional. Convencional, né? A convencional. Porque tem professores que ensinam adequadamente. Por favor. Exatamente. Preciso fazer essa observação. Aquela convencional que a gente vê, aquela série lá, demarcadinha 3 de 15, Isso. cadeira extensora, flexora. O papelzinho pronto ali, né? Aquilo é muito Sim. superficial. E o Pilates é algo muito mais profundo. Exatamente. Então, assim, eu lembro que eu fazia o agachamento, por mais que eu tenho uma personal, que é uma grande amiga, que me acompanha desde o início, e eu devo muito isso a ela. Mas, assim, por mais que ela sempre muito boa falando que eu tinha que ativar o abdômen, é muito diferente você achar que você está ativando o abdômen e ativar o abdômen. Sim. São coisas diferentes. E na musculação eu não tive
Eu não sabia o que eu estava percepção. fazendo. Eu achava que eu estava só pelo fato de murchar a barriga, Uhum. que muita gente acha que é isso, né? Murcha a barriga não é murchar a Ou ao barriga. contrário, empurrar para fora. Ou empurrar pra fora, né? Deixar duro. Uhum. Mas não é isso. E no Pilates eu tive essa percepção. E daí os meus exercícios e a minha performance na academia melhorou. Olha que legal. Por conta de uma prática que eu comecei a fazer a posterior. Então, você falar essa questão do abdômen me remete a algumas coisas, assim, de dificuldade dos alunos, assim, quando a gente começa a falar, né, Fê? Coloca um pouco o umbigo pra dentro e pra cima. Tem gente que não tem essa percepção do corpo, né, Paula? Você tem? Olha, estou aprendendo a ter. Estou aprendendo a ter, né? Eu tô lembrando da Bia ter dito pra mim já assim, ó, Umbigo pra olha o dentro, umbigo pra pra cima. dentro. Tem professor que usa essa forma de explicar como scoop, como se fosse uma conchinha, uma colherzinha pra dentro e pra cima, assim. Porque isso, gente, tira a pressão da coluna lombar, isso faz você se alongar, né? Exatamente. E eu vejo que tem muita gente que, quando a gente fala contrai o abdômen, estufa. E não sabe muito bem como faz, né? Ou então exagera. Suga tanto o abdômen que nem respira. Que inverte a pelve, né? Ou então Mexe guarda no- demais a pelve. Então, é um processo que você tem que ali estar diariamente ensinando e tal. E quando a pessoa encontra essa informação no corpo, isso é ouro. Ela incorpora. Isso é ouro. Porque ela faz isso dirigindo, ela faz isso lavando a louça, ela faz isso varrendo a casa. E aí ela começa a não ter mais problemas na lombar com dores que ela tinha, por exemplo, simples, por uma desproteção muscular ali da região, né? E eu acho que trazer essas coisas pro pessoal de casa é importante, porque às vezes você, numa primeira aula, fala, meu Deus, eu jamais vou conseguir fazer isso, né, Paula? Tipo, quanta Respira, informação. contrai o abdômen, né? Quanta informação, meu, sei lá, será que isso realmente acontece, né, um dia? E com o passar do tempo, né, você é prova disso, as informações elas vão sendo absorvidas, o neural vai acontecendo ali, a musculatura vai respondendo, porque às vezes ela tá muito fraca, ela demora um pouquinho a responder. E aí, quando isso vai acontecendo, a gente fala que isso é o clique do Pilates. Olha. A coxinha de retalho vai se montando e o corpo vai se mantendo cada vez mais, o que era um esforço extremamente grande, de uma maneira natural. E eu acho que muito bacana, né, já falando desse meu processo de emagrecimento, né, junto com a atividade física, o Pilates ele foi muito bom pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Então, assim, é lógico que muitos obesos têm problemas de obesidade por questões emocionais. E eu sei que eu tinha um problema emocional, e isso me remeteu a comer muito, e eu acabei tendo 120 quilos, que foi o peso máximo que eu cheguei. E o Pilates, ele me ajudou nessa parte da ansiedade. Porque como eu tenho que ficar concentrada com o meu corpo, naquele momento, né? É eu e meu corpo, eu não posso pensar em muita coisa além do que eu estou fazendo, porque senão a gente se desconcentra, e sem concentração a gente não pratica Pilates, é impossível. Isso me ajudou com a minha ansiedade. Então, eu saía da aula mais calma, né? Todas as vezes que eu tenho aula, eu consigo sair da aula mais calma, eu consigo sair com uma mentalidade mais fresca, assim, sabe? Parece que as coisas é aquele momento. Se clareia, né? Se clareiam, né? Então, aproveitando essa questão mental, Paulinha, a sua vida, eu imagino, né? Com tudo que vem acontecendo com a Ucrânia já, sei lá, 3 anos. Vai fazer 3 anos. 3 anos. O marido estando lá. Isso não é fácil, né? Emocionalmente, mentalmente. Você acha que o Pilates, de alguma maneira, te auxilia a segurar a bronca aí? Como Não, é que é isso? Manter as coisas em ordem, né? Não, concordo plenamente com o que a Bia falou. Realmente, você tem que estar, assim, mindfulness total, né? Você não tem como ficar pensando não tem como estar presente numa aula de Pilates pensando em outras coisas, né? Porque você está tentando, assim, né, colocar o umbigo no lugar certo, você está pensando no meu quadril, assim, quantas vezes eu não tenho que fazer a minha pose de Pilates e eu estou pensando, gente, agora eu já tenho uma compreensão de que o meu quadril, ele roda para um determinado lado e não para o outro. Então, você tem que estar muito ciente exatamente de que músculo que você está ativando, de que posição, que ângulo que você está. É claro, tem vezes que a gente fica parado em pé e quando a Bia fala, tá certo agora, a gente se sente totalmente torta, Isso é bem comum. né? Mas eu... Além daquela sensação assim, já posso ir embora porque eu já me exercitei. Nossa, muito. Mas eu acho que tem sim esse componente de auxiliar a ansiedade. Assim como a Bia, eu também tive problemas seríssimos de ansiedade, assim, de tomar medicamento e tudo. Quando eu me mudei para a Ucrânia em 2020, saí daqui tomando remédio para transtorno de ansiedade. Então, também tinha essa questão de estar muito preocupada e eu ficava muito tensa. Acho que até uma das coisas que a gente tem que trabalhar ainda, mesmo no Pilates, é porque eu tento tensionar muito aqui. Então, assim, às vezes eu não uso o abdômen, eu fico dura, totalmente dura. Leva pra cima, né?
E eu acho que tem, sim, esse componente do bem-estar, né? Você está praticando uma atividade e eu me sinto muito segura, assim, eu acho que é legal também comentar sobre a questão de, por exemplo, por que você faria Pilates e não faria, sei lá, academia com personal? E eu vim, de novo, eu acho que atrelando muito o Pilates de uma maneira muito intuitiva de que eu seria um local para eu conseguir tratar um problema e não simplesmente no foco de fortalecer, ficar forte, né? Aquela coisa muito fitness. Então, o Pilates tem proporcionado para mim esse bem-estar tanto físico quanto emocional também. E eu acho que tem a ver com essa razão de que a Bia falou, você tem que estar ali, você está muito comprometida consigo mesmo, né? É um tratar-se, né? Você está ali para cuidar de você mesma. E eu acho que a cabeça vai começando a entender isso também, né? Além de você não conseguir perder tempo pensando em outras coisas que estão fora do momento do Pilates, você percebe que você está fazendo bem a você mesmo. Então, no longo prazo, certamente isso ajuda, não tem dúvidas. E eu acho que não à toa, né, o Joseph Pilates, quando criou o método, não sei se foi ele que colocou a ordem dos princípios de aula, né, mas a concentração é o primeiro, eu não sei se depois, né, a Romana e os elders que ficaram com o método para passar para os professores, concentração é o primeiro. Então, assim, se eu tenho dificuldade em prestar atenção em mim mesmo, se eu tenho dificuldade em parar a minha mente naquele momento para praticar, com certeza eu não vou colher todos os benefícios. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Você vai se movimentar, isso já é bom, né? Mas quando a cabeça está presente e junta, né? Aprendendo informações novas, né? Mandando informação para o corpo, às vezes para um lugar que para ele é desconhecido. Ele está ali buscando informação nova. Isso vai ser essencial para que esse corpo progrida e essa mente também. Então, muito bom saber que isso fez bem para vocês. E né? graças a essa concentração toda, muitas vezes você pode chegar na aula com alguma questão que está tirando o seu sono e passar por esse momento de concentração profunda e quando a aula termina, você fala, qual era mesmo o meu problema? O que eu tinha mesmo, né? E tem muita gente que relata, às vezes, nas primeiras aulas, olha, eu consegui dormir melhor. E pra mim é difícil associar isso. Eu falo, gente, numa aula, né, 50 minutos, caramba. E realmente a gente tem que dar valor para isso, né? É aquelas pessoas que realmente vão para o Pilates e se entregam para o professor, né? Porque o professor de Pilates, eu costumo dizer que a gente conduz uma aula. Exato. Né? A gente não costuma demonstrar, né, Dri? Pelo menos na metodologia que a gente usa, a gente não demonstra em momento algum. O que a gente faz é conduzir um movimento. E aí, por meio dessa condução, que eu acredito que essa concentração fica mais aguçada. Porque o aluno, ele só precisa ouvir e ir reproduzindo no corpo dele. Então, isso ativa a concentração no nível máximo, Com né? certeza. E aí, o professor, e essa conexão de aluno-professor, né? De ouvir o professor e o aluno, quantas vezes o professor não sente a mesma sensação que o aluno está sentindo? Eu consigo ter essa sensação nas aulas online. Então, eu fico tão concentrada naquele momento, conduzindo o movimento, que eu acabo tendo a mesma sensação, acredito, que o aluno. Então, essa conexão é importante. A entrega do aluno-professor e o professor também. Eu ia falar exatamente isso. Como eu sou uma pessoa muito ansiosa, toda vez que eu estou dando aula e estou concentrada, porque pra gente dar aula, a gente precisa estar extremamente concentrado naquele corpo e naquela pessoa. Se você se dispersa por um segundo, acabou. A sua mente você perde o rumo do que você tá fazendo. Me acalma também. Porque quando eu peço pro meu aluno, às vezes, respirar, puxa o ar bem fundo, quando eu falo pra ela. Eu puxo o ar bem fundo. Eu tô fazendo também. A gente treina junto. A gente treina junto. Então, me acalma também. Então, assim, é bacana essa troca, porque às vezes, né, falar, o professor... Então, o professor também precisa estar concentrado, ele também precisa estar naquele momento presente, não tá ali só dando uma aula, ele precisa estar conectado com aquela pessoa, com aquele corpo. Eu e a Fê, a gente troca aulas, né, Fê? E a gente teve esse insight há pouco tempo, né, conversando, a gente falou assim, viu... A gente fala sobre os princípios para o aluno, para o praticante, mas você já reparou que eles foram criados para o profissional também? E talvez no começo o profissional não perceba muito isso, mas como a gente já está há muitos anos na jornada, né? A gente começa a perceber que os princípios, ele atinge muito quem está orientando também, quem está instruindo. Essa maturidade do professor de Pilates. Exato. A caminhada, a tal da caminhada. E Paula, você comentou sobre a endometriose, né? Em algum momento, a ginecologista chegou a recomendar o Pilates para você como prática? A ginecologista não. Primeiro eu vim por conta da reumatologista, depois o proctologista, após a cirurgia do intestino. Mas quando eu tive o diagnóstico então da endometriose, a ginecologista me falou que a atividade física era essencial por conta das dores, né, do inchaço, enfim. Então eu imaginei que
que o Pilates também poderia ajudar com isso, né? Porque eu estava muito insegura realmente do que fazer, com assim, dores em todas as partes do corpo, né? Assim, então, eu não sabia exatamente o que eu poderia fazer ou não. Mas eu também tinha o entendimento de que, pelo menos no Pilates, eu ia conseguir aprender exercícios que, de repente, eu poderia replicar em casa. Pelo menos parte deles, né? Então, mas foi um começo, assim, foi um trabalho. Acho que os primeiros meses a gente estava ali ainda que tentando fortalecer meu corpo e eu entendendo o que eu posso fazer dentro de um processo de dor ou não, até conseguir realmente entrar, de fato, no método, né, Bia? Sim, com certeza. Então, E você tá passando por fases, né, com essa endometriose. Tem hora que ela tá mais quietinha, tem Sim. hora que ela te incomoda mais. E você percebe, assim, se existe algum fator que você sente piora. Olha, eu percebo, por exemplo, apesar de eu ter colocado Dilmirena, eu ainda tenho sangramento, assim, tanto que ontem fui fazer um ultrassom, porque, né, eu tinha comentado pra Bia, eu fui numa aula, eu falei pra ela, olha, eu tô meio inchada, tô com sangramento. Aí na semana seguinte eu falei pra ela, olha, ainda tô inchada, tô com sangramento. Ela, olha, mas não tá normal. Isso não é normal. Vai ver, já vai fazer 6 meses que eu coloquei. Mas eu entendo também que mulheres que têm endometriose costumam ter uma reação um pouco diferente ao DIU, né? E você tá fazendo acompanhamento, né? Tô. Tá. Uhum. Então, mas o que eu percebo também, entre todos os remédios para dores que eu já tomava por conta do quadril, também tinha a questão da endometriose. Às vezes eu começava a sentir dor no ovário, assim, dores no ovário, assim, com muita frequência. E aí, por ter uma mente muito ansiosa, eu também pensava, gente, mas e se essa dor não for embora mais? Eu vou ficar assim, eu vou acumulando dor aqui, assim, eu não tenho nem 40 anos ainda, né? Então, como é que vai ser daqui a 2, 3 anos? Então, eu percebo, claro, faço acompanhamento médico, né? Tenho agora um acompanhamento com uma nutricionista também, para poder identificar quais são os alimentos que eu posso consumir que não sejam inflamatórios. Também tenho feito uso desde outubro de óleo de CBD, que também tem auxiliado bastante na questão da inflamação. Então, acho que é um combo, assim, tem um mix de atividades, de outros métodos, assim, seja com remédio, nutrição, atividade física, mas também tenho dormido muito melhor em função disso tudo, né? Então, assim, a minha qualidade de vida hoje, assim, está sendo a melhor que eu tive nesses últimos 3 anos. Nossa, que coisa boa, Paula. Porque assim, quando eu retornei da Ucrânia, claro, vindo ainda num contexto de muito estresse, Sim. o meu corpo respondeu de todas as maneiras possíveis. Assim, o que o meu corpo podia mostrar de dor, de inflamação, ele enxaqueca e outras coisas mais, né? Então, assim, hoje em dia eu tô me sentindo muito bem. Muito bem. Eu li uma frase que agora você falando isso me veio à mente, assim, o corpo escuta tudo que a gente pensa, o corpo sente tudo que a emoção mostra, né? Impressionante. Então, aprender várias formas de lidar com isso, que nem você falou, né? Que você faz atividade em casa, que você aprende no estúdio. Nossa, isso é o sonho de todo professor, né, Bia? A gente fala, olha, isso aqui você tá fazendo bem, tá segura, tá? Pode fazer em casa, porque assim, tudo bem, o seu deslocamento pro estúdio é uma vez por semana, mas nada impede de, sei lá, mais 4, 5 vezes por semana você pegar ali uma rotininha de movimentos que você sentiu que te faz bem, pra te auxiliar no restante dos dias, né? Eu acho que a tendência é só a coisa melhorar, né? E nada como a sua disciplina, né? Porque a gente vê que tudo tem uma relação, né? Nem só atividade física ou alimentação sozinha vão resolver os problemas, né? A sua disciplina e a sua consciência desse cuidado com o seu corpo te leva a esse sucesso. Vamos pensar assim, porque você se exercita, então se exercitar também te leva a querer ter uma alimentação correta. Então, fazer exercício, ter uma alimentação nutritiva, né? Eu gosto de dizer. Sim. Você consequentemente dorme melhor e tudo isso leva à diminuição de dores, né? Então tá tudo interligado ali. A gente não pode esperar só de um lugar ou só de outro. Quantas vezes a gente não ouve assim, eu tô fazendo exercício, mas não consigo emagrecer. Mas você cuida da sua alimentação? É difícil, né? Então isso leva a não dormir bem, então logo o exercício não vai funcionar tão bem, se não se alimenta, tudo tá ligado. Então, com certeza, a sua disciplina e a importância que você dá para o seu corpo te leva a ter esses benefícios. E eu acho legal ela trazer essa questão da endometriose aqui. Porque hoje é uma doença que está tendo uma crescente muito grande, né? Quantas mulheres, infelizmente, a gente conhece que têm endometriose, que estão descobrindo casos de endometriose cada vez mais cedo, em mulheres mais jovens. E eu tive uma aluna recente que ela demorou a descobrir também endometriose, e quando o médico orientou ela pela cirurgia, porque no caso dela era cirúrgico, já estava subindo pela coluna, então ela estava sentindo muita dor na lombar, muita dor no sacro, e ela não entendia o porquê. Aí ele falou, eu tive que
raspar um pouquinho, porque já estava tomando conta de outros lugares que não era legal. Então, eu acho que quanto mais informação vier a respeito, melhor para as mulheres que estão nos ouvindo, né? E para repassar isso para outras pessoas. E já que esse podcast fala sobre saúde, né? Não somente sobre Pilates, eu acredito que o Ayurveda pode te ajudar e depois eu vou conversar com você sobre isso. Legal. Porque eu acredito muito em esses tratamentos alternativos, sabe? E entender esse ser numa integridade maior. Porque a medicina, a medicina moderna, ela é muito bem-vinda. Mas ela acaba ficando em pontos específicos, né? Aonde está o problema, ela vai ali tratar ali. Então, olhar o todo, assim, às vezes acaba complementando o tratamento que você já está fazendo. A gente vai falar sobre isso. E tem uma pergunta que a gente costuma fazer para todos aqui, né? Verdade. Então, vou fazer primeiro para você, Bia, e depois você também, por favor, eu quero saber a sua opinião, né? O que é Pilates para você hoje? Hoje o Pilates é minha vida. Eu posso dizer que o Pilates hoje é minha vida. A gente escuta isso. Muito e olha, isso aqui. olha, Né? Assim, eu no Pilates é a forma que eu consegui, então, cuidar de pessoas, que nem eu falei lá no comecinho, né? Então, é a forma que eu encontrei de poder olhar o corpo de alguém, de poder ajudar essa pessoa, de poder estar próximo de pessoas que às vezes eu nem conheço, mas acaba se tornando especial, né? Então, isso se tornou minha vida hoje. Hoje, Pilates é minha vida, eu trabalho com Pilates de segunda a sexta, às vezes sábado, às vezes domingo. Então, é minha vida. Hoje privilégio, tudo. né? É um privilégio poder estar aqui, é um privilégio poder aprender, é um privilégio poder estudar. Então, é tudo. Bem para você, Paula. Para mim, eu diria que Pilates é a conquista da minha autoestima. Porque, assim, a gente, novamente, como a gente passa a cuidar melhor de si próprio, a gente passa a ter mais apreço, assim, por coisas da vida, do dia a dia, assim, você se sente mais segura, você se sente mais disposta, assim, você se sentir sem dor, gente, é um negócio que não tem preço, assim, e eu não tenho dúvida nenhuma de que é o Pilates que tem proporcionado isso para mim, então isso me faz me sentir melhor, disposta, querendo viver. Ai, que maravilha, que coisa boa de ouvir. Olha, e você que está em casa, está assistindo esse episódio, deixa aí nos comentários se você é um praticante de Pilates, o que é o Pilates para vocês, que a gente vai adorar saber, não é, Adri? Verdade, gente. Comenta aí e fala um pouquinho pra gente o que vocês acharam do episódio. Assista os outros, compartilha, convida as pessoas que ainda não conhecem a gente e vamos junto fazer essa comunidade do Pilates crescer.